Olá, queridos irmãos, amigos em Cristo. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Eu quero fazer menção de um versículo que está no livro de Êxodo, no capítulo 33, o versículo 15, que diz assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Moisés sabia que a presença de Deus era a coisa mais importante, que qualquer conquista que ele pudesse fazer, que qualquer vitória que ele pudesse alcançar com aquele povo. Por isso que ele falou: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. A real presença de Deus, ela nos traz alegria, ela nos traz segurança, ela nos traz paz. E essa presença, ela não pode se afastar de nossas vidas. Eu convido você para chamar a presença de Deus para a sua vida, para dentro da sua casa, para dentro da sua família, e você vai ver a real mudança dentro de você, dentro do seu lar, por onde você for. Se você estiver com a real presença de Deus, tudo vai ser diferente. E é com esta presença que eu convido você para assistir o programa, porque ele já está no ar. Queridos, eu quero convidar você para passar aí uma mensagem nos seus grupos de WhatsApp, convidando seus amigos, parentes para assistir o programa, porque o programa hoje está uma bênção. Nós temos louvores de cantores aqui louvando ao Senhor. Nós temos o diácono Ireudo Freitas, que irá ministrar a palavra do Senhor para a sua vida. Também o pastor Nélio Amorim, que ele vai estar falando aqui sobre legalização de imóvel, algo muito importante que nós precisamos estar a par desses conhecimentos. Fique aí, convide amigos e irmãos para assistir o programa, porque assim como nós já estamos sendo abençoados aqui, eu creio que você também vai estar sendo abençoado aí dentro do seu lar. Minha vida foi uma procura, com a alma cheia de agruras, eu chorava tanto. E tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quantos desenganos. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento. Foi ferido, também humilhado, por amor ele sofreu calado todos os momentos. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então, queima Jesus, queima toda a amargura. Limpa Jesus, deixe a minha alma pura. Toca, Senhor, toca fundo no meu ser, no seu amor me surpreenda. Quero sentir sua presença, nos seus abraços de poder. Aleluia, receba neste momento o abraço do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Oh, glórias ao teu nome, Senhor.
Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então queima, Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa, Jesus, deixe a minha alma pura. Toca, Jesus, toca, toca fundo no meu ser. No seu amor me surpreenda. Quero sentir sua presença nos seus abraços de poder. Aleluia, Jesus. Olá, estamos iniciando mais um TS e o nosso entrevistado de hoje é o professor Nélio Amorim, que é secretário de Habitação, foi empossado recentemente para esta gestão de 4 anos. Ele também já foi secretário de Educação e, diga-se, um excelente gestor, e assim eu tenho certeza que ele terá uma gestão excelente nesse novo desafio. Professor Nélio, secretário, é um prazer muito grande tê-lo conosco novamente e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Amém. A paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Um grande abraço a toda a comunidade cristã. E dizer que a gente fica muito feliz com a confiança, com o convite do prefeito Hélio Leite, da vice-prefeita, a primeira mulher a ser vice-prefeita de Castanhal, que é a doutora Milene. E é cumprida uma promessa às nossas vidas, irmã. Uma vez, numa entrevista, nós conversamos sobre isso, sobre a importância de termos cristãos em funções públicas, em cargos públicos, porque há quem diga isso aí não é lugar para crente, realmente. Isso não é lugar para nenhum cristão. Realmente, se ele fugir dos princípios, dos valores, do propósito, ele tem que estar bem longe dali. Mas conversávamos sobre isso e eu digo que sobre as nossas vidas existe uma promessa que está em Deuteronômio capítulo 28, versículo 8, onde colocarmos as nossas mãos, ali será abençoado. Então, quando a gente está trabalhando numa instituição, seja numa empresa, seja se você tem um comércio mesmo, uma empresa sua, seja no órgão público, a gente deve orar. Orar pelos nossos patrões, orar pelos funcionários, acaso sejamos o empregador, o empresário, orar pelo prefeito da cidade. Então a gente tem que apresentar ali as instituições a Deus, para que o Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria e venha reger o seu lugar e a sua justiça se estabeleça sobre aquela instituição. Secretário, eu gostaria que o senhor pontuasse o que é exatamente a Secretaria de Habitação, o que faz a Secretaria de Habitação. Isso é importante. A Secretaria de Habitação ela foi criada há 15 anos, quando o Hélio Leite tinha sido prefeito a segunda vez. E aí, qual é a especialidade dela? Todos os documentos em Castanhal de desmembramento, a pessoa tem um imóvel e quer desmembrar. Às vezes para doar para um filho, às vezes para vender o imóvel, passa pela Secretaria de Habitação. Castanhal cresceu muito e com isso também a área urbana de Castanhal já apanhou lugares que antes eram áreas rurais. Exemplo, Cenóbio. E o cidadão ou cidadã que lá fazia a descaracterização de área rural para urbana, passa pela habitação. Alguém quer fazer, digamos, alguém comprou um documento, que isso tem sido uma das principais, usando aqui uma palavra bem coloquial, bem jovial, uma das principais pegadas da Secretaria de Habitação. Alguém comprou um imóvel com recibo de compra e venda. Esse imóvel nunca teve registro. E às vezes já comprou de terceiros, de quarto, quinto, sexto. E aí a pessoa quer legalizar esse imóvel. É possível através da Lei 13.465/17, que é a lei da REUB, da Regularização Fundiária. Claro,
Por onde eu ando, eu digo, a REUB ela resolve muita coisa, mas não resolve tudo, porque às vezes tem gente que quer resolver algo que foge da legislação. O que está na legislação, a gente aplica. O que não está, a gente não aplica. Tem pessoas que procuram a secretaria para resolver a questão do Cheque Sua Casa. Cheque Sua Casa é Coab, que é a Companhia de Habitação do Pará, e ela é responsável por todo o Estado. É uma instituição do governo do Estado do Pará. Cheque Sua Casa, que as pessoas ainda chamam de cheque moradia, não é da Secretaria Municipal de Habitação. O recurso, a atribuição, a distribuição do cheque compete à Companhia de Habitação do Estado do Pará. Mas Minha Casa Minha Vida, faixa 1, porque existe Minha Casa Minha Vida, faixa 2 e 3, que é aquela que a pessoa procura uma imobiliária, procura um corretor e financia uma casa em construção, e ela dá uma entrada para adquirir aquele imóvel. Passando o crédito dela, passando o crédito aprovado pelo banco, ela consegue adquirir aquele imóvel. Já o faixa 1 não, é o que é a doação através do governo federal, e a Secretaria de Habitação, ela faz doação entre aspas, porque se paga ali uma taxa de mais ou menos R$100. Eu já ia perguntar Exatamente. Isso aí. Tá? Doação não é 100% de doação, não é? Então, claro, que aí não faz consulta, Serasa SPC, é para quem tem baixa renda, é para quem tem um CAD único, é para quem nunca teve um imóvel, até mesmo da Minha Casa Minha Vida, porque às vezes acontecem situações de pessoas que já conseguiram e venderam o imóvel para terceiros, aí depois quer conseguir de novo. Não, é para aquela pessoa mesmo que está à margem, né? Aquela pessoa mesmo que está necessitada, que nunca teve um imóvel. Então, o cadastramento, a proposta, daqui a pouco a gente fala desse assunto, o cadastramento é na Secretaria de Habitação, que será o ano que vem, porque vai iniciar uma obra de 500 unidades habitacionais, são 500 apartamentos, mas quando tiver em 50% pronto é que começará a ser feito o cadastramento físico. O pré-cadastro é com a Secretaria de Habitação e quem finaliza é a Caixa Econômica Federal, porque é com ela que o contrato é assinado. Então, passa também pela Secretaria de Habitação. Enfim, questões de teor documental referente ao imóvel, ela passa pela Secretaria de Habitação, como as pessoas procuram muito para fazer o boletim de informação cadastral. É quando alguém quer passar a pagar o IPTU ou fazer uma reavaliação do IPTU e pede para que a secretaria vá lá, faça a verificação em loco e observe se aquele imóvel realmente está pagando o IPTU justo. E aí, a partir daquele laudo, a partir daquela avaliação da Secretaria de Habitação, vai para a Secretaria de Finanças e a Secretaria de Finanças vai atribuir o valor a qual deve ser pago o imposto predial, territorial e urbano. Além da unificação, tem gente que tem um imóvel aqui, comprou da irmã Laude do lado, comprou do irmão Iclis do lado, isso é só um exemplo, tá, pessoal? E aí ela quer fazer a unificação numa só matrícula daquele imóvel. Também, enfim. É o inverso daquela outra situação. Desmembramento. Enfim, toda a parte burocrática passa pela Secretaria de Habitação. Surgem perguntas. Hoje mesmo uma professora me perguntou, e eu tenho procurado aproximar a gestão do povo de Castanhal. Tem gente que vai no Facebook e me pergunta, e quando é à noite eu paro e vou respondendo. Olha que legal. Isso é legal, né? Porque legal. Castanhal cresceu muito e a gente tem que estar próximo do povo. Se a gente não pode, se o povo não pode, porque todo mundo trabalhando, tem os filhos para cuidar, trabalho, e aí a gente então se aproxima. E aí eu respondendo para ela, ela disse assim, que ela comprou uma casa pela Caixa Econômica, quitou. Se precisa passar pela SEAB, eu não necessariamente. Por quê? Como ela comprou pela Caixa, ela já tem um registro de imóvel. A casa dela tem um documento. Eu costumo dizer que o registro de imóvel, ele é a certidão de nascimento. Então, o imóvel dela tem uma certidão de nascimento. Nesse caso, como ela quitou, ela só vai buscar o termo de quitação na Caixa Econômica e já se dirige diretamente ao cartório. Não precisa passar pela Secretaria de Habitação. A REUB específica é quando a pessoa só tem ali o recibo de compra e venda, não tem o registro de nascimento do imóvel, não tem o registro do imóvel, não tem a matrícula. Entendi. Tem pessoas que não sabem nem como começar. Eu quero uma casa lá no Minha Casa Minha Vida. Não sabe nem como iniciar isso aí. Como é que a pessoa começa os trâmites? Faixa 1. Faixa 1. Faixa 1. Digamos que essa pessoa seja de baixa renda, ganhe um salário mínimo. Se ela não tiver inscrita num CAD único, ela procura assistência social para se inscrever, e a assistência social vai, enfim, cadastrá-la, e quando houver disposição... Assistência social a secretaria. A secretaria, né? Que a gente chama de SEMAS aqui em Castanhal. Sim, mas isso. E aí ela vai fazer o cadastramento.
digamos que o conjunto habitacional já esteja em 50% em andamento. Porque assim, eu acho interessante a televisão, porque ela nos dá a oportunidade de explicar algumas coisas, assim como a rádio também. Tem gente que fala assim, secretário, mas aquelas casas que estão construídas na Avenida Brasil, que estão construindo lá no Girassol, Jardim das Flores, aquelas casas que estão construindo ali antes do Japim, ali não é o Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Ali é o empresarial, é faixa 2 e 3. Ali é aquele que a pessoa não pode ter pendência no Serasa SPC e ela tem que dar uma entrada para poder financiar o imóvel. No faixa 1 não, faixa 1 é questão social, ele não avalia se a pessoa está com algum débito ou não. São critérios. Primeiro a questão social, financeira. Por exemplo, como disse, ainda há pouco irão iniciar a construção de 500 unidades habitacionais no novo Cruzeiro aqui em Castanhal, tá? Que é no bairro Santa Catarina, é a área maior. E 500 unidades a gente sabe que é pouco. A gente tem consciência muito disso. Pouco. Então nós vamos ter que buscar quem, irmã Láudia? O necessitado do necessitado do necessitado, para não cometer injustiça. E de repente alguém aparece assim, não, mas eu preciso, mas tem alguém que precisa mais e mais ainda do que aquela pessoa. Entendi. Deixa eu lhe perguntar uma coisa que me falaram estes dias. A pessoa quando morre, ela tem um imóvel no seu nome, que morre, ela fica isento do IPTU, sabe me dizer isso? Isso depende muito da lei municipal. Da lei municipal. Da lei municipal. Castanhal não fica. Castanhal não fica isento do IPTU. Agora tem uma outra dúvida que surge também. O imóvel, a pessoa não tem registro nenhum do imóvel. E ela faleceu. Ficaram os herdeiros. Faleceram os pais, ficaram os herdeiros. Dá para fazer a regularização fundiária? Vai ser feito no nome do espólio, no nome do que partiu. Porque o inventário é indispensável. Porque isso poderia dar uma confusão. Tem 10 irmãos, 9 concordam com a partilha dos bens, um não concorda. E aí procurariam a Secretaria de Habitação e poderiam omitir a informação do 10º irmão, no caso que não concordasse com a partilha dos bens. E não se pode pular uma etapa. O inventário é necessário, é preciso. Mas como é que vai fazer o inventário se não tem um registro do imóvel? Como é que vai se fazer o inventário como é que o cartório vai saber da informação se o imóvel não existe lá registrado, não tem um cadastro do imóvel? Aí a gente faz a regularização fundiária, que é o programa Regulariza Castanhal, que nós lançamos no município, a gente faz, só que no nome do espólio, ou seja, do genitor. Eu entendi. Quando a pessoa paga IPTU, já tem registro, não é? Sim. Não, registro do imóvel não. Não, muitas vezes ela paga IPTU, porque IPTU ela tem um registro, ela tem ali a informação na prefeitura, na Secretaria de Finanças. Entendi. Tá? Mas não tem um registro no cartório, que é fundamental. Tá bom. Nós estamos com o nosso tempo estourado, temos 1 minutinho. Se o senhor quiser deixar algum esclarecimento, pode ficar à vontade. E a gente já de antemão agradece a sua participação. Olha, para mim mesmo foi de grande serventia, eu aprendi aqui, viu? Então nos deixa aquilo que o senhor achar necessário ainda dentro de 1 minuto. E passa rápido, né? Passa rápido. A entrevista. Olha, uma das coisas que o prefeito e a vice fazem muita questão em Castanhal é que a gente humanize o atendimento. Por isso, na Secretaria de Habitação, nós também colocamos profissionais capacitados, muitos escolhidos pelo prefeito, foram convocados concursados que estão sendo orientados, treinados, capacitados para oferecer a excelência da qualidade de serviço que vocês precisam, seja você cidadão, cidadã. Então, qualquer pessoa que tenha uma dúvida, pode procurar o nosso setor de protocolo na Secretaria Municipal de Habitação. Você será muito bem atendido e as suas dúvidas serão sanadas. Então, estamos à disposição. Que Deus abençoe. Muito obrigada, secretário. Eu que agradeço pela oportunidade. Teremos outras. Que a doce paz do Senhor Jesus, neste momento, possa invadir sua casa, todo o seu lar, toda a sua família. Nesse momento, mesmo sem eu estar com a Bíblia em mãos, mas há uma palavra de Deus para você, baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 18, e nós vamos chegar até o capítulo de número 19. Quando você lê o capítulo de número 18, nos últimos versículos, você vai encontrar uma passagem bíblica onde Jesus está a caminho de Jericó, e ele encontra um cego
necessitado, e este cego clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas na frente nós vamos encontrar Jesus já dentro da cidade de Jericó. E neste episódio, do capítulo 19, a partir do versículo 1, Jesus encontra um homem rico em cima de uma árvore, e que ele procurava ver Jesus. E todos nós conhecemos essa história, é símbolo de canções, de louvor. E Jesus olha para cima e diz: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em sua casa. Eu quero chamar a sua atenção para dois fatos bastante curiosos. Primeiro, Jesus está a caminho de Jericó. Era a última vez que Jesus passava por aquele caminho como Filho de Deus em pessoa humana. Era a última semana de Jesus aqui na terra, segundo a história que nós acompanhamos pela Bíblia. Então, aquele cego, ele não tinha outra oportunidade. Ele estava no chão, ele estava mendigando, ele estava durante muitos anos de sua vida naquela humilhação. É muito difícil essa vida em que você depende de outros para sobreviver, para comer, para vestir. E talvez aquele homem não tinha esperança de um dia mudar a sua vida. Talvez ele não tinha esperança de sair daquela situação. Muitas pessoas também estão vivendo dessa forma, vivendo momentos em que olha de um lado, olha de outro e não vê uma saída. E imagina que isso é um karma, isso é o destino. Todavia eu tenho uma palavra para você. Isso não é um destino, isso não é um karma. Há uma saída, há uma solução, e a solução chama-se Jesus de Nazaré. O que é curioso é que quando Jesus chega próximo aonde está aquele cego, ele percebe através da sua audição que uma multidão grita, glorifica, adora, e ele com certeza pergunta quem se aproxima, e alguém fala para ele: olha, Jesus. Aonde esse Jesus passa, o cego vê, os paralíticos andam, ele ressuscita mortos, ele purifica leprosos, ele é extraordinário. Então aquele cego, em desespero, ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquele grito incomodou não a Jesus, mas incomodou a multidão. Por quê? Porque todas as vezes que está se aproximando uma bênção de você, de nós, alguém sempre vai se levantar para intervir, para querer atrapalhar. E aquele cego clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão dizia: te cala, ele não vai te ouvir, ele não vai dar crédito para você. Às vezes surgem pessoas no nosso caminho, à nossa volta, na nossa vida, que não vêm para nos ajudar. É uma palavra para nos atrapalhar, para dizer que não vamos conseguir, para dizer que não vamos conquistar. Quantas vezes você que me escuta agora já traçou algo para a sua vida, já fez um projeto, já planejou, arquitetou, e de repente alguém se levantou e disse: não vai dar certo, você não vai conseguir comprar, você não vai conseguir se formar, você não vai conseguir. Repreenda sempre essas palavras, porque isso é a voz do inimigo, é a voz daquele que nos inveja, é a voz daquele que não suporta ver eu e você abençoado. Nos conta a história que aquela multidão tentou atrapalhar, mas o grito dele foi mais forte. Seja mais forte do que a multidão que tenta atrapalhar teus sonhos, tá bom? Jesus pergunta, e aproxima-se da situação. Quando ele chama, alguém leva o cego está com certeza há muito tempo naquela poeira, naquele chão, e Jesus pergunta: o que quer que eu te faça? E ele diz: que eu vejo, eu quero ver, Senhor. E Jesus imediatamente deu vista àquele homem. Um detalhe, neste primeiro episódio que eu estou lhe falando, o homem está no chão. É um homem pobre, é um homem necessitado, é um homem que não tem bens materiais, não tem a vista, mas agora ele tem um sonho de enxergar, e ele consegue o sonho realizar através de Jesus. Mas na frente, dentro da cidade de Jericó, cidade histórica, cidade bonita, conhecida com suas mansões, conhecida pelos seus jardins, Jesus agora encontra um homem que está em cima de uma figueira. Interessante.
Este homem que está em cima de uma figueira, ele não tinha necessidade de bens materiais. Era um homem rico, era como se fosse hoje um funcionário da Receita Federal. É porque Roma mandava cobrar os impostos. E só um exemplo, se deveria cobrar 20 mil de impostos, ele cobrava 40 mil, 60 mil e dava de Roma, né, o devido valor e embolsava o restante. Obviamente, uma situação, um testemunho desse não vai conseguir muitas amizades. Então o povo detestava Zaqueu. O povo não era amigo de Zaqueu por conta dele ser ganancioso, ele ser rico, arrogante e desprezar os necessitados. Só que naquele dia deu vontade dele ver Jesus, curiosidade de ver Jesus. E ele sobe em uma árvore e Jesus para embaixo. Interessante, Jesus diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Jesus tem pressa para salvar o pecador. Se fosse eu, se fosse você, talvez ignoraria um homem perverso, ruim, que estava se escondendo. Mas Jesus não. Jesus vai de encontro, manda ele descer e diz: hoje eu vou para a sua casa, estou indo para lá. E Zaqueu desce e recebe Jesus em sua casa. E novamente, a mesma multidão que quis atrapalhar a bênção do cego, quis atrapalhar a bênção de Zaqueu. E eles disseram uns para os outros: se esse aí fosse filho de Deus, saberia quem é essa peça. E Jesus, escutando tudo, porque Jesus tudo vê, tudo ouve, tudo sabe. E Jesus disse: hoje a salvação veio nesta casa. O Filho do Homem veio buscar, salvar o que estava perdido. Para você que me escuta agora, olha essas duas situações. Um está no chão, mendigando. O outro está em cima de uma árvore, tem tudo financeiramente. Um precisa enxergar para ser feliz de verdade. O outro não precisa de bens materiais porque tem o suficiente. Ele só precisa de perdão para a sua alma. É o mal da humanidade. Nós nunca vamos estar abastecidos. Às vezes você sonha em um carro, em um bom emprego, uma formação, e isso não realiza o ser humano. A verdadeira realização do homem, da mulher, do jovem, é quando ele sente o perdão de Jesus sobre a sua vida. E para você que me escuta agora, eu lhe pergunto: qual é o seu sonho? O que tem surgido no seu caminho? Onde você se encontra? Será que você não está em cima de uma arrogância, nariz empinado, cheio de vaidade, cheio do eu, zombando da palavra de Deus, zombando de quem serve a Deus, como Zaqueu? Ele teve um encontro com o Senhor porque Jesus teve misericórdia dele. E eu desejo que a misericórdia do Senhor alcance você no pedestal aonde você está. E você escute a voz do Espírito Santo. E à medida que essa voz ecoar dentro do seu coração, desça depressa, porque os dias são maus. Jesus tem pressa em salvar. O mundo em guerras, a desconfiança da humanidade nas nações que não confiam na outra, acordos que são quebrados através de uma assinatura, enfim, Jesus está às portas. E você aonde está? Está cego pelo pecado? Está cego pela prostituição? Está cego neste mundo perverso? Jesus abre os teus olhos e você hoje recebe a sua salvação, recebe o seu perdão, recebe a vida eterna. Venha a Jesus. Medite nessa passagem. Você encontra no Evangelho de Lucas, final do capítulo 18, início do capítulo 19. Deus lhe abençoe de uma maneira poderosa. No dia 18 de junho de 1911, foi fundada a Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Hoje celebramos os seus 114 anos com gratidão por mais um ano de existência da nossa amada Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Uma trajetória marcada pela fé, pelo amor e pelo compromisso com a palavra de Deus. Somos gratos ao Senhor por cada vida que fez e faz parte desta história. Por cada oração, cada lágrima e cada vitória que testemunhamos juntos. Que o Espírito Santo continue guiando este ministério, fortalecendo a liderança, renovando os membros e alcançando cada mais vez vidas para o reino de Deus.
Que este novo ciclo seja repleto de bênçãos, crescimento espiritual e avivamento. Parabéns à Igreja Assembleia de Deus, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso e Eterno. Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. É com imensa alegria e gratidão a Deus que hoje celebramos a vida de uma mulher honrada, virtuosa e temente ao Senhor. Sua caminhada de fé, amor e dedicação não apenas ao lar, mas também à obra de Deus, é inspiração para todos que a cercam. Rogamos ao Senhor que continue renovando suas forças, multiplicando seus dias com saúde, paz
sabedoria e graça. Que as bênçãos do céu sejam constantes sobre sua vida e que os seus sonhos do seu coração, alinhados à vontade de Deus, sejam abundantemente. Receba nosso carinho, respeito e admiração, que este novo ciclo seja repleto da promessa de Deus, prosperidade e alegria incontável. Feliz aniversário, estimada irmã Gisele, esposa do reverendo pastor Olivar Barbalho. O programa Tempo de Semear celebra junto com todos aqueles que assistem e que acompanham o programa Tempo de Semear. Os telespectadores desejam à senhora os parabéns e muitas bênçãos do céu sobre a sua vida. Feliz aniversário! E os nossos agradecimentos neste momento aqui no Tempo de Semear, primeiramente ao nosso Deus. Ele tem sido nosso refúgio, a nossa fortaleza, sempre o socorro bem presente. Agradecer à Assembleia de Deus, aqui em toda essa Castanhal, na pessoa do nosso querido pastor Olivar Barbalho. Deus abençoe a irmã Gisele, que as bênçãos de Deus continuem sobre o jardim de Deus, que essas mulheres continuem sendo vitoriosas a cada dia. Agradecer a Polpas de Frutas Moura, muito obrigado, pastor Enoque. Agradecer também ao Rian Freire, Deus te abençoe. Rian Freire é responsável pelo Império Mídia, um trabalho de qualidade para quem quer fazer uma festa de aniversário, registrar um momento, guardar uma recordação. Nós sempre vamos indicar um trabalho de alguém muito profissional. Dentro do Império Mídia você fala com o Rian Freire e ele fará com certeza um orçamento, todo especial para você. Obrigado também a Top Lanches, ali no centro de Castanhal, bem próximo ao Hospital Magalhães, você vai encontrar um lanche todo saboroso e especial. Forte abraço, irmã Ivane. Graças a Deus também por aqueles colaboradores que individualmente têm ombreado a nós. Icles Marques, uma bênção de Deus, toda a sua família seja abençoado pelo Senhor. Pastor Sidnelson Alves, Deus continue te abençoando. Agradecer a irmã Esperança. Obrigado, irmã Domingas, que Deus abençoe sua vida, a vida do seu esposo, seus filhos, tá bom? Que Deus abençoe. Abençoe também aqueles que têm orado, que têm contribuído na oração, orando pelo Tempo de Semear, divulgando através do YouTube, se inscrevendo no nosso canal, também participando no nosso Instagram. O nosso muito obrigado. Irmã Maria Gomes, Deus lhe abençoe. E todos vocês que estão nos assistindo, querem colaborar com o Tempo de Semear, nos procure, irmã Laude, tem a irmã Celina, tem a mim, e entre em contato conosco e veja uma maneira de você também colaborar com o Tempo de Semear. Você que tem a sua empresa, é um microempreendedor, né? Está aí objetivando crescer nessa cidade tão abençoada, Castanhal e região, nos procure e vamos divulgar, com certeza, com o maior prazer, o seu trabalho, o seu evento, o que for preciso. Deus lhe abençoe. Nós queremos parabenizar nossa querida Tereza, ali do Tempo Central, minha amada irmã, um grande abraço, que Jesus lhe conceda muitos anos de vida com muita saúde. Um abraço para nossa querida Eliana, ali na Ideal Tecidos, que Deus lhe abençoe, Eliana. Jesus abençoe o seu trabalho, a sua família, a sua casa, aonde você pisar os seus pés, que o Senhor continue lhe abençoando. A irmã também lá do Cupiúba, a irmã Eloiá, um grande abraço. Também para a irmã Creus, ali no Ianetama 2, a Creus, o Eliese, Solange, a Marta, a Eliana. Que Jesus abençoe a vida de cada uma de vocês. Nós queremos agradecer a todos. O programa está encerrando, mas semana que vem nós estamos aqui de volta. Uma abençoada semana, que Deus abençoe tudo que você fizer, todo o seu trabalho, a sua família, a sua casa. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.